Fala pessoal, aula 6 da nossa série, o investidor em ações de dividendos, e hoje vamos comentar sobre a armadilha dos dividendos, porque vocês verão que praticamente todo ano acontecerá algum provento extraordinário em certa empresa e o mercado vai lá, se anima em certo papel e pode acabar pagando caro e tendo um dano no capital investido. Fora aquele ponto de tomar um susto no futuro por causa da redução na renda passiva. Aí bora lá, o primeiro ponto é que eu sempre reparo no pessoal que começou a investir recentemente que eles querem alocar o seu capital em ações, fundos imobiliários que pagam um provento muito elevado e entram em vários sites e colocam ranking das ações que pagam o maior dividend yield. Porém, na maioria dos casos, é uma grande cilada, é um provento não recorrente, é de forma pontual, aconteceu algum fato na empresa que não deverá ser sustentável. Então tenha muito cuidado com esse ponto de querer ativos que pagam altos proventos, principalmente se for um caso extraordinário. Já outro erro muito grande é que o pessoal olha um dividendo elevado de forma pontual, sendo que o dividend yield só mostra o passado. Então o cara acaba errando duas vezes porque o dividend yield é calculado através do dividendo que foi pago, soma tudo dos últimos 12 meses, divididos pela cotação atual. Então esse provento pode estar inflado por causa de algum provento elevado que já foi pago e possivelmente não acontecerá novamente. Então o cidadão vai lá, olha esse ponto e acaba errando porque esse ponto só reflete o passado. Daí no Investor 10 vocês podem consultar vários rankings de ações, por exemplo, tem um ranking do Dividend Yield e hoje o ativo com maior Dividend Yield é o da MAHLE Metal Leve, 29,6%, porém é totalmente não recorrente. A proposta recente da empresa foi de aproximadamente 5% de yield, então vocês verão que após passar a data do provento extraordinário, o provento da empresa no quesito yield irá cair. Já a Aura Energia, quase 29%, e esse ponto aconteceu por causa de uma indenização que a empresa ganhou acima do que 4 bi, o que permitiu esse pagamento extraordinário. Caso contrário, a empresa teria pago uns 4 a 5%. Essa Alied, em particular, não acompanham, mas também está bem inflado. Grendene teve não recorrente por causa de lucros que foram acumulados com o passar do tempo e a empresa conseguiu pagar um provento elevado de forma pontual. Vulcabras também anunciou proventos extraordinários e o provento recorrente é bem menor do que esse, e a mesma coisa acontece no caso da Grendene, Petro, que anunciou outro extraordinário recentemente, e esse dividend yield deverá subir, a Mitre, que pagou quase 15%, CSN Mineração, quase 15%, e o resultado já tem caído, Bradespar, 14,6%, e depende da Vale, e a Metalúrgica Gerdau, 14%, e também o resultado tem caído. Ou seja, ou o papel é cíclico ou aconteceu algum fato pontual que não deve acontecer novamente. E tem aquele ponto que eu mostrei a fórmula do dividend yield, ele pega o que foi pago dividido pela cotação atual. Então, às vezes, um ativo cíclico possui um dividendo por ação elevado que está refletindo um resultado passado muito maior do que o patamar atual e a cotação pode ter despencado porque a empresa virou para um ciclo de queda olhando para o preço do produto que a empresa vende. Daí esses pontos podem ter acarretado em um alto dividend yield para a empresa, que não quer dizer que será mantido por causa de uma certa perspectiva de piora no resultado. Então cuidado, nunca olhe de forma isolada e tente olhar o balanço da empresa e saber se é sustentável ou não. Além do mais, essa foto mostra 4 pontos que podem ser armadilhas para dividendos. O primeiro ponto, dividendo alto porque aconteceu uma grande queda na cotação da empresa e esse ponto aconteceu na Qualicorp, que a cotação despencou muito mais do que a queda no provento, então o dividend yield ficou muito elevado. Segunda empresa, Petro, que até o momento tem pago, mas é um ativo cíclico e ninguém sabe até quando esse preço do petróleo irá ficar neste patamar. Terceiro ponto, empresa de setor que passa por mudanças estruturais, por exemplo, o caso da Cielo, e eu vou comentar sobre esse ponto na próxima aula. Já o quarto ponto, problemas de governança, ou que a empresa pode ter prometido certo pagamento de provento e aquilo não era sustentável. Então esse ponto está acontecendo na Oi, que antigamente a empresa pagou um provento elevado e após isso praticamente só fez destruir valor para o acionista por causa de uma piora no resultado
e a dívida explodiu. E sobre esses nomes, a Petro pagou 68% de dividend yield em 2022 e, a depender do preço de compra, eu conheço várias pessoas que conseguiram mais de 100% de yield em função do preço que foi pago. Ou seja, só com o dividendo pago, ele conseguiu reaver o capital que foi investido do seu bolso. E no momento, a Petro tem pago 17% e teve uma proposta recente considerando um pagamento extraordinário. Já a Qualicorp, a empresa lucrava 400 milhões por ano de 2016 até 2021 e na época era uma empresa queridinha para receber proventos e estava em várias carteiras e praticamente de 21 até o momento a empresa piorou de forma robusta o resultado e tem até apresentado prejuízo. Daí, o que é que aconteceu? Em 2021, a empresa pagou um provento fora da curva. Na época, o dividend yield foi muito grande e após isso, como teve prejuízo, queda no resultado, o provento despencou. Então, cuidado com esses proventos fora da curva, principalmente se a perspectiva for de piora no resultado. Já a Cielo, que é um clássico da bolsa, que a empresa dominava o mercado, reportaram 4 bi de lucro e depois o resultado caiu e o provento também. Mas na época, o dividend yield ficou elevado porque a empresa até continuou pagando proventos, mas a cotação caiu em uma proporção bem mais acelerada. Então, na época, o dividend yield era muito atrativo, o que acabou sendo uma grande cilada, até porque o resultado continuou piorando naquele período. Então, o que é que temos aqui? Muito cuidado com o dividend yield elevado, ou por causa de uma grande queda na cotação, ou por causa de algum pagamento pontual extraordinário. E como vimos, o dividend yield pode mudar por alguns motivos. O primeiro deles, o dividendo por ação poderá aumentar ou reduzir, o que acaba se refletindo no cálculo do dividend yield. E o segundo ponto, o preço da ação pode subir ou cair. Então tem a fórmula clássica do dividend yield, dividendo pago dividido pela cotação atual da empresa. Então o dividendo pode subir ou cair e também a cotação pode subir ou cair e esses pontos podem mudar o dividend yield da empresa. Então nunca fique vidrado nisso e foque mais no resultado da empresa e no provento sustentável. Daí por que eu destaco isso? Porque eu já comentei em aulas passadas que o dividendo representa um percentual do lucro que a empresa teve. Então, se o resultado for consistente e crescente, possivelmente essa empresa pagará proventos consistentes e crescentes. E também o mercado pode antecipar boas e más notícias a respeito da empresa, afetando diretamente o preço da sua ação se acontecer algum corte no pagamento de proventos ou uma grande redução. Porque, na visão do mercado, isso pode ser um indício de uma piora no resultado. Além disso, esse estudo mostra as ações da Valid de 2015 até 2019. O que é que temos aqui? A cotação que despencou de praticamente 2015 até 2019 e o dividend yield que aumentou bruscamente para 25% até 35% de dividend yield por causa de um provento ligeiramente de lado e uma brusca queda na cotação. Então, na época, o dividend yield da Valid foi principalmente determinado por causa da grande queda na cotação e não foi por causa do aumento no pagamento de proventos. Então, cuidado se você olhar um dividend yield muito elevado atrelado a uma grande queda na cotação, porque nem sempre pode ser uma grande oportunidade. Então, podemos olhar alguns pontos para tentar evitar essa armadilha de proventos. O primeiro ponto, o dividendo da empresa é muito maior do que a média do setor ou do próprio histórico da empresa, pois certo ativo pode pagar na média 6% de dividend yield e do nada o papel pagou 13%, 15%, 18%. Então será que aconteceu algo pontual? Será que o payout aumentou de forma pontual? Então tem que refletir sobre vários pontos. E o segundo ponto, eu destaquei no caso da Cielo e na Valid, um dividend yield elevado pode ser fruto de uma queda muito grande na cotação. E normalmente o mercado acaba acreditando que pode acontecer uma piora no resultado, o que foi o caso da empresa. Já outro exemplo que é clássico, temos o Banco Itaú e a Itaúsa, que em 2019 ambas pagaram um dividend yield muito elevado e acima do que a sua média. Por exemplo, em 2019, o Itaú pagou 8,8% de dividend yield, o que foi praticamente o dobro do que a média histórica olhando para a época. Porém, esse ponto aconteceu por causa de um aumento do payout que foi muito acima
do que a sua média. Por exemplo, o Itaú pagava na época de 36% a 47% do lucro na forma de proventos e do nada eles aumentaram para 88%, 108%. Então por isso que na época o dividend yield cresceu muito por causa dessa elevação robusta no payout do banco. Aí depois teve a pandemia, os bancos ficaram limitados no pagamento de proventos e depois o Itaú ficou com esse mesmo payout de 25%, sendo que eles poderiam ter pago acima do que isso. Então tem que olhar se o dividendo foi inflado de forma pontual por causa de um payout muito fora da curva da empresa. Então perceba que lá na época, olhando para o dividendo pago por ação, note que foi de quase R$ 3,00 por ação para YouTube 4 ou YouTube 3 e depois o provento despencou para a faixa de R$ 1,00 por ação. Então foi um grande baque na renda passiva para quem pensava que o Itaú iria manter esses quase R$ 3,00 por ação. E por fim, outro alerta sobre proventos elevados, cuidado com esse ponto de único pagamento elevado, porque algumas empresas podem pagar proventos extraordinários e após isso retornam novamente com seu pagamento usual de acordo com a sua política ou a sua média. Por exemplo, eu possuo a Copasa na carteira do canal e eu tenho plena noção que esses quase 13% de yield, grande parte disso é não recorrente. E uns 7 a 8% seria o provento normal da empresa olhando para o seu resultado. Então tem que estar ciente disso para não pensar que todo ano certa empresa irá pagar um provento fora da curva. Já outra empresa foi a Aura Energia, que pagou quase 29% de yield, considerando a cotação atual. Então quem foi lá na época e pagou R$ 15,00, R$ 16,00 por cada ação, teve um dano no capital investido até acima do que o provento que foi pago. Então cuidado com essa histeria de pagar qualquer preço só para receber um certo provento. E ainda tem aquele ponto, pelo menos o provento da Copasa faz parte do resultado da empresa, enquanto o da Aura Energia foi por causa de uma indenização que a empresa ganhou. Ou seja, nem faz parte do resultado usual que a empresa tem reportado. E aqui eu separei 3 conclusões da aula de hoje. Dividendo e preço não variam na mesma velocidade, porque a informação sobre o dividendo não é diária como a variação da ação. Então o dividend yield pode oscilar drasticamente por causa de uma variação repentina na cotação, o que não necessariamente está atrelado a uma grande variação no provento pago. Então o dividend yield pode oscilar de uma variação muito grande por causa da variação da cotação, e essa variação no dividend yield nem pode estar tão atrelada assim a uma variação no provento que foi pago. Já o segundo ponto, o mercado tende a antecipar boas e más notícias, afetando diretamente o preço da ação, antes mesmo que reflita no fundamento da empresa, nessa perspectiva do aumento do lucro ou na redução. Então o mercado tenta antecipar para não acabar pagando caro por certo ativo ou também vendendo em um preço pouco atrativo. E também vendendo após uma grande queda que poderia acontecer. Já o terceiro ponto, um dividendo elevado de forma pontual pode aumentar o dividend yield da empresa, porém, vimos que em seguida ele tende a retornar à sua média histórica. Então muito cuidado e tentem refletir sobre vários pontos que foram destacados. E caso você esteja gostando dessa série e queira assistir a mais de 340 vídeos exclusivos só para quem for membro, é só se tornar membro do canal, que toda semana eu posto vídeos novos, tem planilhas, tem Telegram, notícias e muito mais. E tem aquele ponto, se assinar e não gostar, você cancela um clique. E também se você quiser migrar para o BTG Pactual, que é a corretora que eu utilizo, tem um contato do meu parceiro na descrição do vídeo, e vocês podem trocar de corretora de forma bem simples e em 2 dias úteis você irá migrar de corretora. E através dessa parceria vocês conseguirão bons benefícios na plataforma. Caso você possa interesse, link aqui abaixo. Então pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.